esse que é o maior projeto da natureza, que é o ser humano, e especificamente na nossa área de trabalho, ele já é tão complexo que apenas um pedaço desse incrível instrumento criado já é um grande desafio no aprendizado, né? Como nós vamos fazer com que as pessoas tenham mais conforto, deglutam melhor, mastiguem melhor, beijem melhor, comam melhor, né? Se nós não entendermos profundamente como esse incrível projeto funciona. Não é simples, mas é perfeito. E no momento que a gente se aprofunda cada vez mais no conhecimento de como isso funciona, nós inicialmente deveremos priorizar, conhecer o que é o normal, o que o músculo mental faz, como faz e por que faz, o que o músculo depressor do ângulo da boca, o que o músculo abaixador ou depressor do lábio inferior, o músculos que nós podemos dividir em duas partes: os músculos mímicos, aquele responsável pelas expressões faciais incríveis. Imagine várias rédeas de um cavalo, cada um puxando para um lado, fazendo com que a criação de várias máscaras faciais, através das nossas emoções, elas sejam exemplificadas por esse grande projeto. E no momento que a gente conhece os músculos mímicos, depois os músculos internos, responsáveis pela mastigação, pela abertura, né? pela trituração do alimento, quando a gente conhece o normal, nós temos que fazer com que esse projeto que se perdeu pela anormalidade, nós temos que fazer com que ele volte a funcionar como o grande Criador idealizou. Porque se esse mecanismo ele foi feito um stop para ele, se foi criado um stop, que essa abertura e fechamento ela não poderia ser menor do que isso. E esse stop criado pelo grande Criador é exatamente a presença dos dentes superiores e inferiores. E esse stop, né, esse calço que a natureza fez nesse tipo de alavanca, nesse tipo de mecanismo, esse calço, né, que é dado pelos dentes superiores e inferiores, para que nós não possamos fechar mais do que isso, permite em DVO, ou seja, no máximo desse fechamento vertical desse mecanismo, quando isso acontece, existe uma posição do côndilo na fossa articular ideal. Porque se eu passar esse calço, se eu tirar esse calço, automaticamente, minha mandíbula cai. Automaticamente, pessoal, deixa eu posicionar aqui, olhar a câmera e fazer isso. Automaticamente esse calço que a natureza dava em DVO, quando os dentes se perdem, seja superior ou inferior, eu continuo fechando e a minha mandíbula adquire uma posição mais retruída e o côndilo, ele sai da casinha dele. Falam tanto em RC, você sabe o que é RC? Deixa o côndilo na casinha dele. Se o côndilo estiver na casinha dele, está tudo bem, mas tira ele da casinha para trás, na região bilaminar, para baixo, para cima, tudo se perde. Esse mecanismo que tinha um calço perfeito, ele passa a sair, né? A parte óssea, o encaixe passa a não acontecer mais. Mas se nós pensarmos que não somos
apenas ossos. Nós somos músculos. E no momento que todo esse engrenamento perfeito, ele se perde através da perda dos dentes, além do côndilo sair da casinha dele dos dois lados, imediatamente na primeira deglutição, naquele primeiro instante, você vai fazer isso de novo, né, Osmar? Vou fazer de novo. Desculpa, Alfred. É ridículo, você me usa, vou do Ministério do Trabalho te processar. Quieto, Pablo, desculpa. Eu gosto muito de você, Pablo, mas é tudo pelo ensino. Ok. E aí, no momento da primeira deglutição, aquele músculo que também tinha um stop, ele não conseguia, né, se contrair mais do que isso. No momento que perde esse stop, um verdadeiro colapso acontece na face humana. Isso, sim, eu considero uma desarmonização facial. A ponta do nariz se aproxima da ponta do mento. Aquele stop que fazia que o paciente, ou a pessoa, nem o paciente, não passasse daqui o mento, e os músculos estivessem nos seus vetores de força ideal e o côndilo estivesse na sua casinha, no momento que isso acontece, veja o mento que não passava daqui, onde vai o mento? Lá para frente. E existe um envelhecimento em questão de segundos na primeira deglutição. Não só lateralmente, mas também e principalmente de frente, aonde esses músculos que paravam aqui no stop, de repente, eles se dobram para fora e a gente está cansado de ver as pessoas com perda de DVO, né, com o lábio espraiado, porque todo esse músculo, esses músculos, eles saem do que seria os seus vetores de força ideal. E quando isso acontece, pessoal, existe outro problema sério de sincronicidade, porque, infelizmente ou felizmente, a mandíbula, ela também está ligada em músculos inferiores. Através de um osso incrível chamado hioide. E o hioide que está ligado à mandíbula pelos músculos supra-hioideus, é um músculo tão incrível que muitos músculos se inserem na parte superior, que é onde vocês estão vendo em vermelho, e muitos músculos se inserem na parte inferior, que são os infra-hioideus. No momento que você tem uma desarmonia por perda de DVO da mandíbula, você automaticamente passa a ter uma desarmonia do hioide que está ligado à mandíbula pelos músculos infra-hioideus. Desculpa, supra-hioideus. E aí, o que acontece? Isso eu estou falando, se o hioide está ligado na parte inferior do corpo, então tudo isso vai tendo um efeito cascata por causa da perda de dimensão vertical. Mas tem um outro problema. Não só acontece essa transformação, mas esse novo mecanismo que está... tem que sofrer um processo adaptativo, porque o paciente vai mastigar aqui. O paciente começa a deglutir aqui. E o seu hioide está aqui. Então, esse mecanismo que até então funcionava absolutamente azeitado, perfeito, passa a se adaptar a uma nova condição, a perda de DVO. E se ele começa a mastigar
mais para frente, ele começa a usar músculos mímicos para mastigar. Músculos que não foram feitos para mastigar, como, por exemplo, o mentual, que fica extremamente hipertrofiado. Mas o masseter também começa a ficar hipotônico. E não só hipotônico, quando nós perdemos DVO, também a mandíbula perde não só a casinha dela, mas de uma maneira assimétrica. Nunca se perde DVO na cêntrica, sempre vai ter a perda da DVO e um desvio. E todo aquele mecanismo que estava funcionando bem chega no nosso consultório totalmente alterado. E o paciente deita na nossa cadeira totalmente infeliz. Por quê? Ele deglute com dificuldade, por causa que o ióide não está funcionando nos seus vetores de força ideal. Ele não mastiga com eficiência. Ele usa músculos que eram para usar de vez em quando numa careta e ele usa minutos e minutos durante o dia para mastigar. Então você tem músculos com hipotonicidade, você tem músculos hipertrofiados, você tem posição do côndilo fora da casinha dela e você recebe esse paciente totalmente desdentado, onde esses músculos estão todos em desarranjo. Sabe o que acontece aí fora, pessoal? O pessoal molda anatômico, faz moldeira, molda funcional, prova dente, entrega uma prótese que foi estabelecida através de um paciente totalmente adaptado e doente, e aí nada encaixa na boca, porque como eu vou tirar um registro de mordida em músculos que estão doentes antes de eu conseguir obter novamente os tônus ideais, músculos da mímica fazendo mímica, músculos da mastigação mastigando, músculos da deglutição deglutindo. E a clonagem terapêutica nada mais é do que o paciente era assim, a pessoa era assim, ficou assim. Então eu vou tratar desse paciente para que ele fique assim antes de fazer a prótese nova. Eu quero relaxar o mentual, eu quero dar tônus no masseter, eu quero reposicionar a mandíbula no sentido horizontal, eu quero reconstruir musculatura, ligamento, posição óssea, para que esse paciente mastigue bem, fale bem, degluta bem, beije bem, engula bem. E isso a gente faz através da terapia, na técnica da clonagem terapêutica, colocando resina onde falta, restabelecendo a DVO, tudo na prótese antiga, restabelecendo a área basal para que quando o paciente receber a sua prótese superior com retenção, porque ele sabe como dar uma retenção numa prótese total. E ele pode ser protocolo também, pode ser qualquer coisa, pessoal, não importa. No momento que ele tenha os seus dentes de volta, depois de ter sido tratado pelas próteses antigas, no dia que você instala a prótese total superior e inferior, ele fecha a boca, não existe derrapada, ele fecha numa única posição, ele abre numa única posição, não existe duas posições no sentido horizontal da mandíbula numa pessoa, só existe uma posição. E quando ele fecha, e ele encosta, e ele deglute, e o ióide está trabalhando bem, tudo está trabalhando bem, porque ele chegou doente, tratamos a musculatura e demos próteses, replicando todas aquelas informações da prótese antiga para a nova. Isso é a clonagem terapêutica. Isso é o que eu e o professor Tomás Gomes estudamos durante 16 anos e estamos aí oferecendo para vocês. Quem quiser, eu estou no meio de uma turma, quem quiser conhecer essa técnica que trata o paciente, vem comigo, somos centenas e centenas já pelo Brasil e pelo exterior, graças a Deus, porque é uma bênção poder estudar
essa máquina incrível, mas é uma bênção maior poder tratar, poder aliviar a dor de um ser humano, poder fazer com que não só tudo isso que eu falei, os músculos, mas e os músculos invisíveis da nossa saúde mental. Porque quando a gente dá conforto para mastigar, para sorrir, para falar, e a beleza de um sorriso, com conforto, retenção, estabilidade, nós também devolvemos a autoestima desse paciente. E quem sabe eu posso usar um termo tão vago como fazê-lo um pouquinho mais feliz.